Boa noite. Vamos então iniciar nossa aula, disciplina de Bibliologia, na turma do primeiro ano, no sábado. Nós vamos agora dar continuidade falando sobre o capítulo 3. Lembrando que essa disciplina ela visa transmitir ao aluno o conhecimento da doutrina das Escrituras e o processo histórico de formação dos primórdios à atualidade. No capítulo 3, como eu falei, nós vamos abordar o seguinte tema: a inerrância, a infalibilidade, a autoridade e sacralidade da Bíblia. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a inerrância. A inerrância é a qualidade daquilo que é inerrante, que significa dizer que não contém erros, que não se engana, que é infalível. A inspiração divina garante a inerrância, ou seja, a infalibilidade, a credibilidade e a autoridade dos textos bíblicos. A inspiração pressupõe inerrância, a Bíblia não contém erros. Lembrando que fala o capítulo anterior, que a inspiração ela está ligada à comunicação da verdade, ou seja, a maneira como a revelação foi registrada, ou seja, através da Escritura. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores a fim de que por inspiração não cometesse qualquer erro de verdade ou doutrina. Então nós vamos ver alguns conceitos de inerrância. O primeiro deles é a inerrância absoluta, onde diz que a Bíblia é totalmente verdadeira, incluso análises detalhadas de ciência e história. A inerrância plena, que diz que a Bíblia é completamente verdadeira e o objetivo principal não é a informação sobre ciência e história, mas suas declarações sobre estes assuntos são completamente verdadeiras. E a inerrância limitada, que diz que a Bíblia é inerrante e infalível em suas referências à salvação. Porém, em relação à ciência e à história, não. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre esse ponto que não deixa de ser importante, do conservadorismo e do modernismo. Por 18 séculos da história da Igreja, foi mantida a opinião conservadora que declara que a Bíblia é a palavra de Deus. O conceito da inspiração plena se relaciona com o conceito de inerrância plena. Com o surgimento do modernismo, surgiu um novo posicionamento, o conceito ou teoria da inspiração parcial, que se relaciona com o conceito de inerrância limitada, onde declara que a Bíblia contém a palavra de Deus. Fala que os escritores não errariam em questões sobre a salvação do homem, porém da ciência e história não. O pensamento moderno tem colocado a ciência acima de Deus e não submetido a ciência a ele. Amém? Então, esses são os primeiros conceitos em relação a esse capítulo. E na página 37 nós vamos falar sobre a infalibilidade das Escrituras. Nós vimos sobre a inerrância e nós vemos que há uma evolução das informações que nós temos até aqui, pois como nós vimos no capítulo anterior, que a revelação, aquilo que Deus revelou ao homem, que só poderia ser manifesto pela vontade dele, pressupõe a inspiração. E a inspiração pressupõe a inerrância pressupõe a infalibilidade da Escritura, e esta, por sua vez, nos diz que a Bíblia é infalível, não contém erros, é totalmente digna de confiança. Fiel é esta palavra, assim como dizem a própria Escritura. Nos idiomas originais em que foi escrita, a Bíblia ela é completamente infalível, sem nenhum tipo de erro. Esta é a posição de todas as confissões das grandes igrejas evangélicas através dos anos. Na página 38, nós vamos ver sobre o fundamento da doutrina da infalibilidade. Qual é o fundamento da doutrina da infalibilidade? O fundamento dessa doutrina é da própria Bíblia. Ela afirma ser inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, desta maneira, ela está no início
Lá em Deuteronômios, no capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. No meio, nada acrescenteis as suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso, em Provérbios 36. E no fim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18. Tá? A Bíblia é uma revelação original da verdade. O que esse tema, essa afirmação quer dizer? Que a origem e o destino final do homem estão nas Escrituras, sem que haja nenhuma preocupação se aquilo que foi registrado na Bíblia vai ser aceito ou acreditado. O homem tem vários questionamentos, como nós podemos ver aqui. Porém, muitos estão fazendo a sua própria teologia conveniente sem a Bíblia. Mas a Bíblia é uma revelação indispensável de verdades as quais o homem só pode conhecer pelo que ela diz. Lembra quando Jesus chegou perante de Pilatos e ele falou conter toda a verdade? Então Pilatos faz uma pergunta: o que é a verdade? Então muitos também têm essa mesma indagação, e a Bíblia é uma revelação indispensável dessas verdades, a qual o homem necessita saber. A Bíblia ela é imutável. O que quer dizer esse tema? A Bíblia é imutável porque, apesar de todos os ataques e perseguições à palavra de Deus, no que diz respeito a desautorizá-la ou destruí-la, ela continua de pé. Muito da incerteza e incredulidade a respeito da Bíblia partiu dos chamados cientistas. A Bíblia não é um manual científico, mas jamais foi provado que contém qualquer fato científico falso. Por que duvidar da Escritura Sagrada, que tem resistido aos séculos? Então, eu fecho aqui essa nossa primeira aula, ainda não finalizou esse capítulo 3, mas eu quero deixar essa indagação que o autor ele faz. Por que duvidar das Escrituras Sagradas que têm resistido aos séculos? E eu quero te incentivar a se aprofundar nesse conhecimento, buscando também outras fontes, tá? Buscando também outros materiais que possam acrescentar no nosso conhecimento, tá? Faça uma atividade proposta e leitura do capítulo. Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, pessoal!